Hoje, aqui em Sociedade Aberta, vamos debater o adultério, causas, consequências e soluções. Um estudo publicado há poucos anos e feito em 41 países mostra que 58% dos entrevistados já tiveram uma relação extraconjugal. Em alguns países, como a Noruega, mais de 70% declararam que são infiéis. Os nossos convidados para o programa de hoje: temos aqui conosco a psicóloga Rosângela Varela. Temos também a professora universitária Eunísia Silva, que faz parte das equipas Nossa Senhora do Movimento Internacional de Casais. E na cidade da Praia temos conosco Isaías Barreto. Ele é que é diretor nacional de Relações Públicas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Boa noite a todos. Boa noite. E vamos então começar por esmiuçar as causas do adultério. Rosângela Varela, psicóloga, quais são as causas do adultério? Bom, podemos dizer que são apontadas várias causas para o adultério, porque a nível mundial já foram feitos vários estudos para encontrar possíveis causas, e nesses estudos há sempre aquela diferença que se faz entre o homem e a mulher, o que é mais infiel ou mais adúltero. E recentemente foi feito um estudo a nível dos Estados Unidos, onde constataram que ainda o homem continua sendo aquele que comete mais adultério, onde 60% dos homens traem em relação às mulheres. As mulheres obtiveram um valor de 47% no que toca à infidelidade conjugal. E também as causas vão divergir entre os géneros. No que toca aos homens, por exemplo, as causas mais frequentes relacionam-se com a questão da sexualidade, a atração física, circunstâncias ambientais, por exemplo, estar sob efeito de álcool ou de substâncias, estar com amigos que acabam por influenciar. E já no que toca às mulheres, as causas relacionam-se mais com o próprio casamento, com a parte afetiva, as carências afetivas de amor, de atenção, e também com as insatisfações em relação ao parceiro, e na procura também de novas experiências, de conhecer novos parceiros. Eunísia Silva, professora universitária, também que faz parte do grupo de uma equipa, né, de Nossa Senhora, um movimento de casais internacional. Exatamente. Eu gostaria de saber, pronto, da sua pesquisa, dos seus conhecimentos, o que leva as pessoas a cometerem então o adultério? Muitas vezes as causas do adultério estão ligadas ao período antes do casamento, nomeadamente a questões de caráter. Por exemplo, um rapaz, uma rapariga, que na fase da adolescência começa a consciencializar-se, não é, da sua sexualidade. E por uma questão de valores muitas vezes passados, por uma questão de vivência, do ambiente em que vive, tem uma tendência para valorizar os quadris, a personalidade, a forma física, ao invés da alma, da personalidade. E aqui vê-se uma clara tendência de propensão para o sexo, não é? Aí uma sobrevalorização do aspecto físico, do fora, não é? Da pessoa, ao invés do dentro. Isso são aspectos que estão intrinsecamente ligados com o caráter, com valores que são passados, e muitas vezes também tendem a uma propensão para o adultério, na medida em que há uma valorização do sexo. Também, contextualizando no casamento, são várias, como disse a colega Rosângela, são várias as causas para o adultério, nomeadamente as necessidades insatisfeitas, não é? No casamento, quando existem necessidades insatisfeitas, existe um fosso para o adultério. Existe um fosso para que uma terceira pessoa preencha. E posso aqui enumerar algumas causas, que são a falta de atenção. O marido que não presta atenção numa esposa, no esforço de uma esposa ser-se uma boa dona de casa,
uma boa esposa, uma boa mãe, não presta atenção ao corte de cabelo que ela dá, uma esposa que não presta atenção aos mimos que o marido lhe dá, não é? Aí está-se a criar uma insatisfação, está-se a gerar uma insatisfação. E quando aparece uma terceira pessoa que preenche, que dê essa atenção, aí sim nós poderemos ter um verdadeiro problema para o casamento. A questão da aceitação. É comum nós vermos um cônjuge que quer mudar o outro. E isto não é nada mais, nada menos que um ato de insulto, não é? Qualquer pessoa quer ser aceite da forma como é. E quando naturalmente, eu tendo a fazer críticas destrutivas, não aceito o meu cônjuge e encontro noutra pessoa essa aceitação, naturalmente que aqui também pode ser uma causa para o adultério. A questão da afeição, o amor, o afeto, são sentimentos imprescindíveis em qualquer casamento. Caso não estejam presentes, também pode sim ser causas. A questão da admiração. Das causas, ainda vamos continuar a falar um bocadinho das causas, mas vamos também ouvir o nosso convidado nos Estúdios da Praia, Isaías Barreto, ele é que é diretor nacional de Relações Públicas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o que é que vocês fazem, ou seja, que tipo de levantamento tem a ver que vocês fazem em relação às causas do adultério? Muito obrigado, boa noite. Antes de mais, efetivamente, o adultério tem inúmeras causas. Numa perspectiva espiritual, nós pensamos que, de facto, relaciona-se sobretudo com a concepção que as pessoas têm do próprio casamento. Por exemplo, falou sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós acreditamos na Igreja que o casamento entre um homem e uma mulher, quando realizado no templo, é um compromisso, é um convênio sagrado e que não termina com a morte. Ou seja, nós acreditamos que as famílias poderão ser eternas. E quando nós aceitamos que o casamento é um compromisso entre o marido, a mulher e o próprio Deus, e que é um compromisso eterno, e, portanto, nós aceitamos que estamos a fazer um convênio com Deus e com o nosso cônjuge, a propensão, não é, para cometermos o adultério diminui substancialmente. Porquê? Porque tem a ver com o conceito do próprio casamento. Mas, naturalmente, existem vários fatores igualmente que poderão levar as pessoas a cometerem adultério. Desde logo a forma como as pessoas encaram os seus próprios impulsos. Não é? Muitas vezes o adultério é o resultado de impulsos e de sentimentos, de fantasias não resolvidas corretamente. Muitas vezes também é o resultado de um nível baixo de autocontrole. Muitas vezes, aliás, antes de fazermos qualquer coisa, não é? Antes de praticarmos qualquer ato, nós normalmente pensamos, mesmo que seja durante um curto período de tempo, sobre esse ato. E o que nós devemos fazer efetivamente é estimular algum tipo de autocontrole, ou seja, de controlar os nossos impulsos e os nossos atos. Na verdade, existem várias outras causas para o adultério, como aliás aqui já foi feito referência. Problemas conjugais. Quando lá em casa, a família, as coisas não estão bem entre o marido e a mulher. Quando há insatisfação, portanto, com o cônjuge, a probabilidade, digamos, de cometer adultério aumenta substancialmente quando há falta de amor e, sobretudo, quando, por exemplo, alguém sente atração por uma terceira pessoa e, de alguma forma, não consegue ter um certo controle sobre esse impulso, a probabilidade, portanto, de alguém cometer adultério aumenta substancialmente. É claro que existem também outros fatores. Por exemplo, estudos indicam que traços negativos de caráter, portanto, ou ideias desenvolvidas mesmo durante a adolescência ou na época de namoro, podem também colaborar para a infidelidade conjugal. Mas acredito firmemente que, de facto, os valores morais, a percepção que a pessoa tem do próprio casamento dará um contributo importante em prol do adultério ou contra o adultério. Barreto, ele que participa connosco a partir dos estúdios na Cidade da Praia. Rosângela Varela, o que foi dito aqui até agora sobre essas causas, e vamos ver na questão psicológica, em termos das causas psicológicas ou mesmo as emocionais que podem levar as pessoas a cometerem adultério. Bom, para além do